E aí, pessoal, Davidson Gustavo, Fortes Conservadores, passando só para falar sobre um post que eu vi hoje, um react do Paulo Figueiredo, a uma fala de um tal. Vai estar aí no post, vocês vão estar vendo aí. O cara diz assim: na verdade, todo o trabalho que o Paulo e o Eduardo têm feito, sanção, reunião, largar o mandato, ter contas congeladas, passaporte cassado, tudo isso é um plano para prejudicar a candidatura do Senado pelo Paraná, do novo ídolo da direita, nosso querido Jeffrey Chiquini pelo Novo. E aí o Paulo Figueiredo coloca: fomos descobertos, kkkk, como vocês estão vendo aí. Enfim, há algumas coisas que a gente precisa observar. É louvável, eu gosto, agradeço ao Paulo Figueiredo, ao Eduardo, a todos os outros que têm feito trabalho excelente aí fora do Brasil, né, conseguindo essas intervenções, porque é fato que na política é necessário a força, a violência. Agora a gente está vendo a questão de sanções econômicas. Sou brasileiro, vivo aqui, entendo da necessidade, sim. A gente está passando por um processo ditatorial, um estado de exceção, e é necessário sim uma forma de reprimir esse levante ditatorial, esse levante de déspotas que tem acabado com a nossa nação, a nossa liberdade, o nosso direito, coisa que, muito embora grande parte dos brasileiros não consigam nem entender mais o que é direito, o que é liberdade, enfim. É louvável o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo, mas eu, particularmente, Davidson Gustavo, tenho muita dificuldade em aceitar a forma, porque é necessário que a gente estimule o povo a lutar pela sua liberdade. O Barroso lá tinha dito antes, né, num vídeo gravado por acidente, que eleição não se ganha, se toma. Se você mudar o nome eleição para poder ou para liberdade, é dessa forma. Poder e liberdade não se ganha, se toma. Se for concedido, você deve isso a outra pessoa. Então, o povo deve tomar o seu poder para a gente poder ter realmente um país, uma nação que saiba cadenciar o seu governo, ou seja, que o governo funcione em benefício do povo e não o povo em benefício de governantes. E a liberdade, ela tem que ser algo tomado pelo povo e não permitido, porque aí não é liberdade. Mas o que os Estados Unidos têm fazendo, agradecemos, eu agradeço. Eu tenho certeza que muita gente está muito consciente dessa gratidão. Mas tem uma coisa muito importante. O carinha aí que o Paulo Figueiredo responde, ele já erra em algumas coisas, né? Primeiro, essa acusação sobre eles, e coloca essa falsa acusação sobre prejudicar a candidatura do Jeffrey Chiquini. Apesar de se ter, o Paulo Figueiredo mesmo tem algumas, ele ainda não revelou, mas tem algumas dificuldades com o Jeffrey Chiquini, mas o que a gente tem visto é uma defesa bacana e é a limitação que a gente tem. Mas isso não é algo que possa ser acusado de forma. Olha, a gente está perdendo bons nomes em áreas importantes do Brasil. Advogados, desembargadores, juízes, militares, pessoas que são excelentes em suas áreas de ação, mas têm desistido dessas áreas porque têm perdido a esperança no Brasil. E outra coisa, acham que colocando essas pessoas no setor político, a gente vai resolver a situação. Enquanto isso, a gente vai abrindo espaço para que a esquerda vá tomando, preenchendo esses espaços e aí enfraquecendo ainda mais a nossa capacidade de reação. Hoje não é simplesmente o STF que está dominado por esse espectro psicopata, né? Esquerdopata, que a gente está sendo engolido. Mas é toda a base, primeira, segunda instância do judiciário, advogados pervertidos, a gente tem polícias comprometidas, a gente tem toda a estrutura de sindicatos, associações, ONGs, toda a parte da sociedade civil organizada é de esquerda. A gente não conseguiu ainda se orientar, se organizar como sociedade civil de direita, conservadora. A gente não consegue fazer isso ainda. Então está tudo comprometido. Não tem muito o que se fazer. Mas o tal do Marfim aí, que deve ser alguém de esquerda, não sei, velho. Não conheço esse cara. Enfim, mas ele já coloca ídolo de direita. Não precisamos de ídolos. Um governante, vamos lá, Jeffrey Chiquini vai sair da sua excelente ação de advogado, que ele é um advogado excelente, pelo menos ao meu ver, minha humilde opinião, mas vai colocar ele para o Senado. E a gente perde um bom advogado e vai ganhar um político talvez medíocre, porque precisa de coragem lá dentro, sem recuar. E a gente não precisa de políticos que sejam ligados ao legalismo. A gente precisa de políticos que tenham a moral, que lhe dê coragem para fazer o que é necessário. Eu odeio a ideia de política é a arte do possível. Eu acho que a política ela é a arte do necessário, de todo o necessário para o bem comum do povo. Isso sim para mim é política. O resto é politicagem. Enfim, ele erra em chamar o ídolo, erra em acusar como sendo esse o alvo, o objetivo, e a gente erra em querer tirar pessoas excelentes em suas posições para colocar num lugar que deveria ter pessoas vocacionadas para serem políticos.
né? A política está precisando de líderes que conduzam. O Brasil hoje precisa de líderes políticos que conduzam o povo a uma reação tão forte quanto as ações que a esquerda tem tomado para tomar o Brasil da nossa cadência ocidental de moral judaico-cristã. E eles têm a postura deles contundente. Nós precisamos de líderes que nos conduzam a ser contundentemente tão eficaz quanto a esquerda tem sido. Precisa de culhão. Não vamos tirar os excelentes profissionais de suas áreas, porque precisamos preencher esses espaços. E vamos orar, vamos pedir a Deus para que levantem líderes políticos, fortaleçam esses que já têm e outras coisas que a gente precisa ver amadurecer no Brasil. Mas, sobretudo, nós, como povo, sociedade civil, precisa colocar organizada, como pessoas especialmente conservadoras, porque direita, para mim, tem ficado meio perdido numa prostituição de negociatas. E no momento que uma pessoa negocia valores, negocia princípios para haver governabilidade ou manobra de governo, né? Talvez seja redundante, mas quando há negociação com quem não tem caráter, com quem não tem princípios morais, a gente já começou a perder o jogo. Se a gente for tentar ganhar dentro das regras deles, nós não vamos ganhar. Chega um momento, acho que foi o Olavo de Carvalho que disse isso, chega um momento que não tem mais o que virar o jogo, tem que virar a mesa. Não sei se foi, não tenho certeza, quem souber, fale nos comentários, mas eu acho que é hora a gente virar a mesa, retornar ao rei, ao seu lugar, que seria a nossa Constituição, que apesar de ser bem socialista, bastante socialista, mas é um ponto de partida que pelo menos nós temos o artigo 5º ainda reconhecendo como cláusulas pétreas nossas liberdades, e a partir delas que a gente pode fazer coisas bem maiores. Mas começa aqui, vamos começar a entender nos detalhes, vem pensar conservador. Eu sou Gustavo, Fortes Conservadores, Deus abençoe, vamos para cima.